agora para conversar com o cronista esportivo Silvio Keller, está aqui com a gente, analista esportivo também, para falar sobre esporte aqui na cidade, principalmente, né? Agora é oficial, o SESI é municipalizado, já houve toda a cerimônia de repasse do governo do estado para o município. E qual deve ser o impacto disso para o esporte da cidade? Afinal, aquilo lá é um centro esportivo. Bom dia, Silvio, obrigado pela participação. Bom dia, Jorge, aos amigos que estão acompanhando aqui no Sistema Bandeirantes Itaberá, o horário esportivo. Bom estar com você, um amigo que eu fiz no esporte, notadamente no futebol. É sempre bom poder dar a nossa opinião, dar a nossa visão e poder contribuir, né, Jorge? Então, muito bom estar aqui com vocês. Silvio jogava de zagueiro e eu de lateral, imagina, né? Tempo bom. Imagina essa zaga. Tempo bom. Ai. Vamos lá, Silvio. Para ti, o que representa, né, o município ter essa autonomia com esse complexo esportivo para o esporte da cidade? É importante, Jorge, e eu escrevi uma coluna na Voz da Razão, aí cerca de mais de 15 anos, meu amigo Ayrton, contributivo, é lá o nome da coluna é Stadion, que em alemão quer dizer estádio, arena, não só para o futebol, multiesportiva. Então, sempre defendi, mas a questão de verba pública existe para todos os segmentos, para a educação, para a saúde, para a segurança e para o esporte. E o esporte, antes de tudo, também é saúde, de forma recreativa, de forma inclusiva, de forma participativa. A vinda do SESI para Blumenau, e você colocou aqui na entrada, entre nós, já tem que estudar um naming rights, um nome, porque não poderá mais continuar sendo o estádio do SESI, porque não é mais. Então, até isso, nós devemos ter inteligência em explorar, mas é um salto, Jorge, caro ouvinte, de qualidade enorme, porque estruturalmente essa praça multiesportiva ela é singular. A gente conhece outras no Brasil, ela tem todo aí uma capacidade de atender multimodalidades esportivas, educacionais, culturais, e você dava a deixa também antes, né? Uhum. Isso tudo tem que ter a nossa inteligência enquanto cidadãos, munícipes, poder constituído para explorar, manter, ampliar e mudar quando necessário, né? Então eu vejo um grande corredor de serviços, de encontros esportivo, notadamente esportivo, mas o SESI tem que ser visto também como encontro cultural, educacional, né? Eu fiz os primeiros Jogos da Primavera antes da existência do Parque do SESI, era lá no Olímpico. Eu estudava no Luiz Delfino quando eu cheguei lá da minha Massaranduba, né? E depois disputei o primeiro no SESI. Que mudança fantástica e maravilhosa. Então, nos resta agora agradecer e entender que essa verba veio para a educação e ela é mais ampla, ela vai dar um retorno a cada um de nós. Eu fiquei muito feliz. Lembrando que nenhuma cidade do estado tem essa estrutura e poucas no Brasil. Poucas no Brasil, Jorge, conheço outras praças, né? Me chama assim lá, Resende no Rio, onde o meu América sábado poderá estar depois da manhã, voltando. Desde 2012 a gente não participa de uma competição nacional, o América vencendo sábado o glorioso Araruama, ele poderá escolher entre a Copa do Brasil e a Série D Nacional. E lá tem o Resende que tem o Parque do SESI, mas não tem comparação. Não tem comparação com essa praça que ela foi visionária do saudoso querido Bernardo Wolfgang Werner ter construído para nós, enquanto tinha ele assento, né, dentro do SESI. Para a gente ter noção, o SESI abrigaria quase a totalidade de modalidades de uns Jogos Abertos Santa Catarina, né? Porque se você utilizar o campo para as competições de atletismo, né? E você daí tem o melhor stand de tiro do sul do Brasil, se não do país, ali do Blumenauense, que é ao lado. Sim. E se quiser ainda pode botar o remo no rio. Então, tá tudo naquela área ali, você poderia fazer uma competição tão gigante estadual como é os Jogos Abertos. Exato, é uma competição singular que só perde para os Jogos
de São Paulo, também nessa modalidade. Então, é a segunda maior competição esportiva nacional multimodalidades. Para a gente ter o tamanho, mensurar o tamanho dessa estrutura, né? O que isso significa. E é óbvio que uma estrutura desse tamanho vai ter um custo elevado. Vai. Há que se ter inteligência. E tem que se buscar isso, tem né? que se de buscar alguma forma. Contrapartidas, né? A gente fala, vamos fugir do conceito de privatização pura e simples, mas falar em parceirização, né? Na gestão dos recursos possíveis de serem advindos do processo esportivo. Então, assim, só saber que existe um grande centro. Eu quero fazer remo. Está lá no SESI. Eu quero fazer futebol de salão. É o SESI, a gestão, o encontro de tudo, porque hoje isso está espalhado, né? Isso está esparramado, né? Vamos falar dos nossos 2 clubes de futebol. O Blumenau conseguiu a Artex em contrato aí de participação, o Metropolitano lá com o Atlético Itopava ou com a Associação da Altona. Eu devo estar sábado acompanhando o Barra, que é um projeto profissional de gestão no futebol, do meu amigo pessoal, o Beni, que foi zagueiro do meu América em 1986, quando o América conseguiu o 3º lugar no Brasileiro, e o Beni foi convidado para conduzir esse projeto profissional, transparente, da empresa SAP alemã, na cidade de Hoffenheim. Lá tudo funciona. Quando eu chego lá, ele já tem o meu reconhecimento facial, já está programado o meu almoço na cantina para não atrapalhar o elenco do Sub-17, o Beni vai me receber às 14 horas, e tudo é ali. Tudo é ali. Então, tudo passa a ser no SESI. Isso é um ganho muito grande, Jorge, na dinâmica de fazer, né, o esporte. E também eu falei muito de educação, né, que tudo passa pela educação. Sim. E o esporte é isso. Vai ser maravilhoso. Tenhamos nós, né, Jorge, inteligência para agradecer e para fazer que o SESI nos dê os frutos que precisamos. Que Blumenau, ela é essencialmente uma cidade esportiva, né, na sua gênese, né? Com certeza. Silvio, você acompanhou a Série B do Campeonato Catarinense de Futebol. Como é que você avalia a participação de Beck Metropolitano, né, após o retorno do futebol aqui para a cidade, né, graças a esse convênio com o SESI? Isso, existia uma ansiedade, uma expectativa muito grande de ambos os quadros, ambos os clubes, voltando para Blumenau, e a gente sabia das dificuldades do Blumenau fazendo Indaial, o Metropolitano lá em Ibirama, o torcedor no dia a dia, o futebol é um esporte popular, as dificuldades de se acompanhar, mas enfim, embora eu não viva o futebol, minha profissão sempre foi assessoria econômica e financeira nas empresas, procurei acompanhar, fiz com o nosso querido Luciano, LS Eventos, eu procurei acompanhar desde as apresentações. Então, do Blumenau, estive na apresentação lá na Renalvida, do Leandro Mellich, e fui o último presente a perguntar para ele, perguntei assim: Leandro, você vem de São Paulo, você está preparado para o desafio? Você tem ciência que de ti será cobrado o mínimo, o acesso? Na condição de campeão, com certeza, e tendo o goleador do campeonato, se possível invicto, e se possível, nenhuma mancha na foto depois. Não, eu estou preparado, mas você está mesmo? Bom, resumindo então o que eu vi do lado do Blumenau. Investimento, estrutura, junto com o Tubarão foram os que mais cedo, o Tubarão já tinha começado em outubro a preparação, a busca de formação do elenco, e o Blumenau começou a trabalhar primeiro mais cedo, né? Com o CT na Artex, com toda a estruturação dos seus investidores, e vou usar assim objetivamente uma frase do meu amigo César Paulista. Silvio, você pode no futebol fazer todos os passos, né, fase a fase, e o resultado pode não acontecer. E foi o que aconteceu com o Blumenau. O resultado não veio. A equipe foi montada para se jogar, de repente, uma primeira divisão. Jogadores qualificados, técnicos, que tiveram dificuldade a partir da parada da primeira fase. O intervalo para a fase semifinal foi prejudicial. Salto alto. Não. Foi uma adormecida e uma ausência de entendimento que, do outro lado, os demais clubes, todos sem as condições do Blumenau, eles se suplantaram. E foi o que a gente viu no Camboriú.
O Camboriú, eu vi o primeiro jogo perdendo lá na Arena Joinville para a limitadíssima equipe do Nação, uma equipe também só brigadora, pegadora, acabou chegando e conseguiu virar um resultado desfavorável no jogo do ano do Blumenau, em casa, saiu na frente com o Jardel Blumenau, tinha um tempo inteiro, mais metade, não conseguiu buscar o resultado, houve uma frustração muito grande. O que aconteceu? Uma equipe técnica, fazia rodar bola, tinha posse de bola, teve os melhores indicadores, Jorge, e o resultado não veio, porque o futebol, ele permite que isso aconteça, né? Um descuido. Infelizmente, mas agora vem a Copa Santa Catarina e poderá ser corrigido, porque o projeto é levar Blumenau para uma competição nacional o mais rápido possível. Então, até torcer para o Barra, sábado, agora é importante para os torcedores de Blumenau, porque o Barra, vencendo, ele sobe. Subindo, ele abre... Da D para C, né? Ele abre uma vaga, a vaga em que o Barra está na Copa Santa Catarina, daí será a vaga da Copa do Brasil. Ele deixará de ser um adversário do Blumenau na Copa Santa Catarina. Então, assim é o futebol. Assim eu vi o Blumenau, tá? Com muita alegria, vi muitos torcedores, lá do nosso saudoso... Voltando, né? Muita gente voltando. Lá do nosso saudoso o Palmeiras, né? O meu coração é Palmeiras, no meu Olímpico, tem quem é Guarani ainda, enfim, lá no Itupá Norte, em Fortaleza, o pessoal reclama, tu não fala do Guarani. Falo sim. Mas, enfim, há que se corrigir, né? Esse rumo agora, tem o tempo para preparação, cai num grupo aí que tem um Joinville, mas passam 2, o Blumenau está encaminhado. Mas pelo que se viu na segunda divisão, tem alguma chance? Porque agora o nível é outro. Sim, o nível é outro e assim... ele tem que mirar um objetivo. Naturalmente, deva ser a Série D. Por quê? Segundo os dirigentes, né, não é disputar a Copa do Brasil. Isso. Porque eles querem chegar ao campeonato. Eles querem um calendário no ano que vem. E aí tem chance, Jorge, por quê? Eu falei do Barra, que vencendo, não interessa mais a Série D, porque ele já estará na C. Os demais clubes que estão em competições nacionais também querem manter seus elencos jovens e objetivando uma vaga na Copa do Brasil. É o Criciúma, é a Chapecoense. O Joinville, que eu falei, já está na Série D do ano que vem. Então, não é adversário. Então, em teoria e na prática, o Blumenau vai estar lutando com as equipes com que ele conviveu aqui na segunda divisão. Há chances muito boas de chegarmos a uma competição nacional. E ter um calendário... nenhum clube consegue sobreviver, né? Eu enviei um e-mail agora para o Dr. Júlio Avelar, que é o diretor de competições da CBF e da Série D, em que eu pauto para ele que, tudo bem, vocês vão ampliar de 64 para 96, mas não vai resolver o problema dos 600 clubes pequenos que vão ficar espalhados pelo Brasil jogando uma estação, 90 dias no máximo. Vocês estão errados. Vocês têm que estadualizar ou a D, ou então a Série E, ampliar ela para 8 meses, permitindo que os clubes, regionalmente nos seus estados, consigam ter um calendário para venderem, para construírem um quadro associativo, para viverem um calendário mínimo. Vocês estão só com paliativos. Ele não me respondeu ainda. É porque ele sabe que eu tenho razão. Bom, vamos falar um pouco do Metropolitano. O problema do Metropolitano não foi dentro de campo, né? Não foi. Foi fora de campo. Agora tem um ano para se estruturar. É possível estruturar esse clube? O que é que tu sabe que pode passar para a gente de realidade de estrutura de clube, né? Sim. Porque a gente teve um presidente que entrou, que no meio do caminho se entregou. Foi difícil para eles. E a gente olhando para frente, assim, a gente não sabe nem se vai ter diretoria, né? Exatamente. Eu sei que estavam reunidos ontem para planejarem a próxima temporada, mas assim, foram abnegados que tocaram, né? Sim. 3 ou 4 que fizeram caixinha, como foi lá com o querido seu Afonso Rogério na fundação, o seu Haroldo Paz, que se cotizaram, eram 100 pessoas com R$100, Jorge, juntaram 80 mil para participar. Quando viram que o dinheiro acabou, assim, meu Deus, não podemos subir. Porque quase subiram em 2002. Aí entrou o Tiradentes, que acabou morrendo no ano seguinte. Daí, porque você sobe para o andar de cima, as obrigações... A estrutura triplica, quadriplica. Quadriplica. Então, assim, esses abnegados
que fizeram caixinhas, se cotizaram, eles construíram uma surpresa positiva. O Beck nos construiu uma surpresa negativa. Eu estava lá acompanhando, foi muito triste. E o Metropolitano, que não disputaria, que teve uma questão trabalhista que impedia até, porque na verdade não poderia ser assim, porque está impedindo, né, o devedor de quitar sua dívida, deixa ele trabalhar. Depois o presidente largou, porque pensou que a vida fosse fácil, caiu de paraquedas ali, já teve aqui, já andou por outros clubes, era uma pessoa que chegou na cidade, voltou para a cidade, mas não conhecia. Depois tinha a questão da parceria com o gestor, uma empresa chamada Mais Esportes, o seu Carlos Corsini, que também conduziu o Renault. Passou a ter aí uma ausência de entendimento nas cotizações e ele foi saído do clube. E quem ficou, abraçou. E surpreendeu, Jorge. A montagem do time, o time correspondeu com aquilo que se precisa para subir. Pegada, né? O Camboriú subiu mordendo. Os jogadores numa segunda divisão, numa divisão secundária, eles precisam ir na bola como um prato de comida, como um pedreiro com fome na hora do almoço. E o Metropolitano foi. E ainda construiu bons jogadores. No Blumenau, a gente falou no Jardel, poderia citar outros bons jogadores. O Jardel já é conhecidíssimo, né? O Jaú, que veio de São Paulo, belíssimo atacante. O menino João Vitor, na ala direita, foram jogadores belíssimos que a gente viu no Blumenau. No Metropolitano, 3 ou 4 jogadores já vão encontrar mercado. O goleiro Alain, que chegou, o volante Zé Márcio, comprometido, o Ramon já foi para a Arábia Saudita, que fazia gol. Isso foi construído dentro da competição, uma competição muito curta, com 8 rodadas, então há um mérito muito grande para o Metropolitano. Eu até penso que, de repente, se subissem, seria o pior dos cenários para o clube, né? Se subisse, não estou querendo insinuar nada, mas houve uma queda de rendimento nos 2 jogos com o Carlos Renault, a perda dupla de penalidade. Eu não quero tecer comentários, porque assim, a gente pode ter convicção de muita coisa na vida, sim, mas só se pode opinar e se manifestar se tiver provas, fatos concretos. Mas houve uma queda de rendimento. E agora tem esse ano todo, até maio do ano que vem, para planejar. Não tem jeito. Tem que encontrar um processo como o Blumenau encontrou, de parcerização, de entrega de parte do poder ou todo no futebol e torcer para que tenha essa competência que existiu com as pessoas da casa ali, né? Eu sempre cito o Evaristo Martins, que é um gigante da contabilidade, dentro do Metropolitano, o Emerson Có, filho do seu Có, da Liga Blumenauense, que eu trouxe para o futebol, o seu Có da Plamax, lá em 2003, quando o seu Afonso me falou assim, vai lá naquele cidadão, parece que ele gosta de futebol. E eu descobri que ele torcia para o Água Verde de Curitiba, que era verde e branco, e trouxemos ele para dentro do futebol. Então o filho abraçou. Mas, futebol não se faz mais conjugando o verbo ajudar. Quando pergunta assim, Silvio, pode ajudar? Não posso. Eu posso contribuir de uma forma técnica e profissional. E com contrato. É assim que o Metropolitano tem que pensar a vida dele para existir. A forma de se fazer. O nosso Blumenau original, eu estive com o seu Haroldo lá, foi criada uma associação, Amigos do Blumenau, para conduzir. Já é falecido o gestor, esqueci o nome dele agora, ele, não, eu não quero a participação de vocês. E a gente queria contratar patrocínios junto para eles, a gente via a dificuldade que eles não tinham para tocar a equipe, não. Aí eu senti que ele não queria a nossa participação técnica e profissional. Aí a gente disse, estou indo embora e tchau. Então, cabe ao Metropolitano e ao Blumenau também ter a competência de ter transparência, claro, né? De parar com esse negócio de o clube ser usado como chupim, né? Pelos chupins, de botar o ovo lá para o clube chocar e depois não ter. A questão, para terminar, eu sei se tem o teu horário, não sei, mas o Angeloni no Criciúma, o Antônio Angeloni, ele fez o seguinte, ele colocou um agente lá dentro, você vai ganhar 20% de tudo. Só que vai ter outra pessoa minha sentada ao teu lado, eu penso saber. É 20% de quanto? É o do quanto que o clube vai negociar. Então o futebol não pode ser esse mundo não transparente. O Barra, que eu te falei, ele publica balanços. Eu tenho todos os balanços do Barra auditados. Só tem uma coisa, o Barra é uma empresa limitada. Ela é de capital fechado. Ele não teria obrigação nenhuma de me passar
o balanço patrimonial e a demonstração de resultados. E me passou. E eu vi os números, né? Eles são saudáveis, porque eles trabalham com indicadores. Assim, ó, não deu, troca. O quê? Troca o quê? O processo, o projeto e os profissionais. Esse é o caminho do Metropolitano Blumenau. Tem. E tem para os dois. Ah, mas é um time só. Os projetos têm que vir. E eles têm que ter o quê, Jorge? Eles têm que ter a capacidade de abraçar e atender as demandas represadas de todos esses 400 mil habitantes e de toda a região metropolitana de Blumenau, que é atingida por um projeto, Gaspar, Indaial, Rodeio, Timbó, que amo, Massaranduba, Luiz Alves, vem gente para o SESI. Nós temos que ter essa capacidade de fazer um clube que atenda às pessoas na sua ânsia, no seu desejo de ver um bom jogo de futebol que os represente. Com certeza. Tem uma região muito forte e saudável para isso, né? E sim, Jorge. Só que o futebol tem que se provar. O futebol tem que se provar, como no dia a dia. Aquilo que eu falei assim, eu vou lá, ajudo. Não. O futebol tem que sim ser visto como uma empresa com processos que tem que ser gerenciados com base em indicadores, né? Eu já falei 2 ou 3 vezes do Barra, mas assim, me falou o presidente, Silvio, aqui o jogador se escala, passamos pelo refeitório, está vendo lá, aquele menino está voltando com a bandeja dele, então ele tem que entender a quantidade de proteínas que ele tem que ingerir em cada refeição. É um processo científico. Quando eu entrei na academia deles, Jorge, eu fiquei abismado. Essa estrutura, grandes clubes do Brasil não têm. Mas mais do que a lavanderia dele me assustou. É muito maior do que a minha casa. A lavanderia do clube. E tem escola lá dentro. Eles estudam. Então, eles gerenciam talentos. Claro que se consorciam com outros interesses que tenham colocado os jogadores lá, mas é contratado, aqui as coisas são claras. Então, assim, o que eu até peço, né, aos nossos gestores que fazem futebol, que irão fazer, sejam claros com o seu cliente. Qual é o cliente do Metropolitano, do Blumenau e de qualquer outro clube que venha? É o torcedor. Em vez de ele ser exigente, o dirigente tem que se sentir exigido e dar, né? E dar essa expectativa de surpreender positivamente, com alimentação, com segurança, com mobilidade, com a compra de produtos, com a associação a eventos que possam fazer a torcida se sentir próxima ao clube, né? Porque assim, nós temos no Brasil cultural, mesmo que sejam SAFs, mesmo que sejam empresas privadas, como é o Barra, é uma empresa limitada, nós temos em nós o desejo associativismo cooperado e de nós querermos nos manifestar. Todos nós brasileiros temos isso em nós queremos participar, mesmo que seja bobagem, a gente quer dizer. Então, o sucesso de um clube, ele passa por isso, pela paciência, pela energia que tem que se ter para ouvir. Vou te contar uma assim, foi presidente do Metropolitano, o seu Saulo. O seu Saulo é um cara que mandava e-mails para o clube, eu nunca vivi do futebol, eu abria as caixinhas do site do clube, porque a minha empresa fez o site do Metropolitano, fez o do Esporte Clube Madureira, do Kiss de Ideal, o meu querido João Boitenbus, eu quero um site que nem o do Metropolitano, a gente foi lá e fez. O do Tupi de Gaspar, a gente jogou na mídia, trabalhou as imagens desses clubes todos, né? Aí 3 da manhã, Saulo, importante as tuas opiniões, mas puxa, se tu puder um dia descer da arquibancada e vir participar, vai ser muito interessante. Então, aí um dia ele desceu, então, eu quero participar do clube. Puxa, então vá lá, participe. Esse é o processo. Só que essa participação, ela não pode ser cega, né? Ela não pode ser passiva, né, Jorge? Ela tem que ser técnica, tem que ter um meio termo para explorar. Eu imagino nós numa competição nacional, Jorge, logo, em que a briga será
por ingressos. Os estádios estarão cheios, né? Estas são as exigências. Tomara, né, Jorge? Tomara. Silvio Keller, obrigado pela tua participação. Agradeço de coração, é bom estar aqui com pessoas que eu conheci e que mesmo não constantes os nossos encontros, Jorge, trago você no meu coração com muito carinho. Um abraço a todos. Um abraço, Silvio Keller, participando com a gente aqui nessa manhã, falando um pouco sobre o esporte aqui na nossa programação.